Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de obidélio. E espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta palavra forte. Quanta palavra forte. Com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não se murmura. Com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não se brinca. Com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não dá nenhum tipo de palavra que seja insatisfatória aos olhos e aos ouvidos do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Porque o Senhor é amor, porém é justiça. Tudo que Ele faz por cada um de nós, veja, meus irmãos e minhas irmãs, tudo que o Senhor faz por cada um de nós é porque é feito diante da sua determinação. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Criador. Ele é o dono dos nossos órgãos. Ele é o dono do nosso corpo. Ele é o dono de nossa alma. Ele é o dono do nosso espírito. Ele é o nosso Criador único. Então, Ele sabe melhor do que cada um de nós o que é melhor para nós mesmos. Ser humano na face da terra, homem e mulher. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração,
quando o Senhor fazia as suas determinações e não era feita de acordo, o Senhor tinha determinado a sua missão ao seu escolhido, o Senhor se irava. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na passagem de Números, do capítulo 11, versículo 1 a 10, que o Senhor nos fala sobre as murmurações dos israelitas. O que é que significa? Por quê? O ser humano, meus irmãos e minhas irmãs, ele nunca está satisfeito, nem sendo diante da presença do Pai Altíssimo, que nos livra e que nos dá o melhor. O ser humano, quando ele não está em conhecimento, ele fica completamente perdido a respeito das determinações do Altíssimo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta passagem que o Senhor nos fala sobre as murmurações dos israelitas. O Senhor lutou para dar vitória àquele povo, àquela nação. Após tirá-lo do Egito, que andava em escravidão, para dar-lhe uma terra que todos ali vivessem digno de um para o outro. Mas nada na face da terra não é tão fácil assim. Nós também precisamos conhecer e adorar a quem nos dá a vida, nos dá a vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele povo naquela geração, eles murmuravam contra o escolhido e também contra o Senhor. Por quê? Mesmo vivendo naquela terra lá do Egito, em escravidão, só porque tinha de comer, eles estavam murmurando que no deserto não estavam achando nada. Mas uma coisa é certa, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o dono de todo o nossos órgãos do nosso corpo, é o dono de nossa alma, é o dono do nosso espírito, então Ele sabe qual é o melhor para cada um de nós. O Senhor não tira a gente de local para colocar em outro local pior. Não, de jeito nenhum. Às vezes nós temos que passar por algumas provações para que o Senhor procure entender quem é nós. Porque Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ver. Porque nós temos a liberdade que o Senhor nos deu de caminho, a livre liberdade de caminho. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor, naquela geração, o povo estava reclamando, o Senhor colocou o alimento para cada um, de prosperidade, dia a dia. Mas o povo assim, mesmo assim o povo não se agradava. Hoje, nesta geração em que nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, não muda muita coisa. Por quê? Tem muitos ainda que desconhecem, o conhecimento das palavras das Escrituras para conhecer o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o Criador dos nossos órgãos, o Criador da nossa vida,
o Criador da nossa mente, da nossa alma e o nosso espírito. Ele é único. Nós estamos na face da terra porque Ele nos deu a nós vir. Ele nos cedeu a nós vir. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Por que é que nós estamos aqui? Porque Ele nos cedeu. Então, muitos ainda vivem murmurando pela falta disso, pela falta daquilo. Procura conhecer o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E tenha com Ele a sua comunhão. E tenha com Ele o seu contato divino espiritualmente. Porque aí verás quem é o Senhor. O quão grande és, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. As Escrituras Sagradas estão aí. Estão abertas. O livro da vida está aberto. Pense nisso. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe.